Direito Empresarial 1, Unidade 2, Tema 2, Capacidade Empresarial. Bem-vindo, estudante! O tema desta aula é a capacidade para ser empresário. Para que a atividade empresarial seja regular, é preciso que o empresário preencha 3 requisitos: ter capacidade civil, não estar legalmente impedido e estar inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede antes do início de suas atividades. Na falta de um desses requisitos, o empresário será considerado empresário de fato ou irregular. Logo, não poderá obter privilégios legais. Nesta aula, você vai aprender sobre o primeiro requisito: capacidade civil para ser empresário. Então vamos começar. Vem comigo. A empresa é coordenada por uma figura chamada de empresário. Este empresário, responsável pelas atividades da empresa, deve estar em pleno gozo da capacidade civil e não ser legalmente impedido conforme o artigo 972 do Código Civil. Entretanto, o Código traz algumas normas sobre capacidade para o empresário nos artigos 972 ao 980. Estes artigos tratam principalmente sobre o empresário incapaz, emancipado e casado. O incapaz poderá apenas continuar a empresa que exercia antes quando era capaz, ou continuar a empresa começada por seus pais, ou começada pelo falecido de quem é herdeiro. Nestes casos, a empresa continuará em nome do incapaz, mas será representado ou assistido na forma da lei. Mas para isso, vai precisar de autorização judicial. O juiz deve analisar as circunstâncias, os riscos da empresa e a conveniência em continuar ou não a atividade. Essa autorização também poderá ser revogada pelo juiz a qualquer tempo, sem prejudicar o direito de terceiros. No alvará judicial que conceder a autorização para o incapaz, deve constar os bens que ele já tinha. Isto é preciso para separar os bens pessoais do incapaz e os bens da empresa. O artigo 974, parágrafo 3º do Código Civil, traz requisitos taxativos para o registro na junta comercial do empresário incapaz. Estes requisitos são: o incapaz pode ser sócio, mas não pode ser o administrador da empresa. Portanto, não pode ser empresário individual, mas apenas ser sócio de sociedade empresária. Também, o incapaz deve integralizar o capital social antes do registro. E o sócio incapaz deve seguir as regras de capacidade civil, ou seja, se ele for pessoa relativamente incapaz, precisa ter um assistente legal. E se for pessoa absolutamente incapaz, deve ter um representante legal. O representante ou assistente do incapaz também sofre restrições no caso de ser legalmente impedido de exercer empresa. Neste caso, será nomeado um ou mais gerentes para representar os interesses empresariais do incapaz. Fica assim, então: o sócio incapaz é representado ou assistido por uma pessoa legalmente impedida de exercer empresa, mas terá a nomeação de um ou mais gerentes do interesse empresarial desse incapaz. De qualquer forma, a consequência dos atos dos gerentes nomeados ainda será de responsabilidade do incapaz e do seu representante legal ou assistente legal. O sistema da capacidade civil também possibilita a emancipação. Neste caso, a prova da emancipação deve ser averbada no registro da empresa e no registro civil. Para o sócio casado, existem pequenas situações para observar. Os casados também podem se tornar sócios entre si, desde que não sejam casados pelo regime de comunhão universal de bens ou o de regime de separação obrigatória de bens. O empresário casado também pode alienar ou gravar de ônus real os imóveis do patrimônio da empresa, sem precisar de autorização do cônjuge, qualquer que seja o regime de bens do casamento. Os artigos 979 e 980 do Código Civil trazem exigências para o registro de alguns documentos relacionados à capacidade do empresário. São eles:
pactos antinupciais, documento público de doação, herança, legado e restrição à propriedade por cláusulas de incomunicabilidade ou inalienabilidade devem ser arquivados tanto no Registro Civil, no Registro de Imóveis, como também no Registro Público de Empresas Mercantis. E a sentença judicial de divórcio, separação ou reconciliação devem ser registrados no Registro Civil, no Registro de Imóveis e no Registro Público de Empresas Mercantis, mas só terão efeitos perante terceiros após seu arquivamento no registro. Nesta aula, você aprendeu sobre a capacidade civil do empresário como uma das condições de regularidade da empresa. Em resumo, toda pessoa capaz pode ser empresária, mas o Código Civil traz tratamento especial para o sócio incapaz, o emancipado e o cônjuge. O incapaz pode continuar uma empresa, mas não pode ser administrador dela. Portanto, ele pode ser um sócio incapaz, mas não um empresário individual. Também, todo o capital social deve estar integralizado. Este sócio incapaz deve ser representado ou assistido e precisa de autorização judicial. Se o seu representante ou assistente for legalmente impedido, será nomeado gerente para os atos empresariais do incapaz. Mas tanto o incapaz quanto o representante ou assistente serão responsáveis pelas consequências dos atos desse gerente. O emancipado também pode ser empresário, desde que a prova da emancipação seja arquivada no Registro Civil e no Registro de Empresas. E os cônjuges podem empresariar entre si, desde que não sejam casados pelo regime de comunhão universal de bens ou de separação obrigatória, e não precisam de outorga conjugal para alienar ou onerar o patrimônio imóvel da empresa. Todos os documentos, sentenças e autorizações relacionadas ao empresário incapaz, emancipado ou casado devem ser encaminhados para registro e terão efeito contra terceiros só após esse registro. Lembre-se que no nosso ambiente virtual você também vai encontrar textos de leitura complementar para enriquecer e ampliar o seu conhecimento. Até a próxima aula e bons estudos!